Olá, este é o tópico especial de Ciência Política. Eu sou o professor Rodrigo Gonzalez e essa é a nossa 7ª aula. Hoje vamos falar sobre qualidade da democracia. De onde vem o debate sobre qualidade da democracia? Como nós vimos em aulas anteriores, a partir dos anos 70 começa o debate sobre transições para a democracia, que era basicamente uma discussão sobre um caminho, ou seja, como se passava do autoritarismo à democracia. Entre os anos 80 e 90, há o processo de discussão sobre o ponto de chegada, a consolidação da democracia, como um determinado modelo de democracia se tornava estável. A partir daí surge a questão: se diversos países se tornam democracias e o regime é exclusivamente identificado pela sua estrutura institucional, são todos iguais? Que critério nós podemos dizer para que um país é mais ou menos democrático que o outro, se as regras que são utilizadas são as mesmas? Essa é uma literatura que começa a surgir no início dos anos 2000, particularmente ali entre 2003 e 2004, e que vai ocupar o espaço do debate da ciência política na década posterior. Enquanto, no princípio daquela década, eram publicados ao ano 4, 5, 10 artigos falando sobre qualidade da democracia, já na década seguinte, a partir de 2010, nós podemos falar na média, 10, 15 mil artigos publicados no mundo com o tema qualidade da democracia, com crescimento exponencial do interesse sobre o conceito. A noção de classificação das democracias remete, primeiro, a um modelo que vai até a década de 90, mais ou menos, do século XX, em que basicamente havia uma classificação binária entre autoritarismo e democracia. Ou seja, ou os regimes eram considerados autoritários ou democráticos, vindo de uma distinção que já lá desde o princípio do século XX tinha sido feita por Hans Kelsen. A partir do final dos anos 90, considerando essa divisão binária insuficiente, diversos autores começaram a propor formas de classificação ternária, no sentido de propor que entre o autoritarismo e a democracia poderia haver uma terceira categoria de natureza híbrida, que alguns chamaram de democracia incompleta, de democracia defectiva ou de regime semi-autoritário, ou seja, os nomes variam conforme o autor e nunca houve exatamente um consenso de como chamar essa terceira categoria entre o autoritarismo e a democracia. Na verdade, muito antes de se falar em índices de qualidade da democracia ou de notas para a democracia, o que havia eram formas de classificações nominais que eram baseadas em alguma forma de nota, ou seja, um critério numérico para enquadrar em uma ou outra categoria. A Freedom House é uma das instituições que tem uma iniciativa pioneira nesse sentido, a partir de 1972. O projeto Polity, basicamente final dos anos 60, 1970, por aí, liderado por Ted Burr, e com o financiamento da Agência de Inteligência Americana, é outra forma de classificação nominal. Essas classificações ou essas notas tinham uma relação muito direta com a política externa do governo dos Estados Unidos e a necessidade, digamos, de atribuir alguma avaliação objetiva aos regimes com os quais o governo americano se relacionava. De um outro campo, de natureza mais acadêmica, também foi desenvolvido o Measures of Democracy em diversos textos liderados por Tato Van Hanen, na Finlândia, que leva depois também à criação de um banco de dados extenso. Suas primeiras publicações são da década de 80, 1984, 1990. Este banco de dados é atualizado posteriormente por instituições da Universidade Finlandesa que, digamos, herdam o banco de dados criado inicialmente pelo Van Hanen. O conceito em si de qualidade da democracia
de alguma forma, nasce num texto do Leonardo Morlino, de 1998, em que ele discute, na verdade, a questão da consolidação da democracia na Europa, mas, ao falar da consolidação no conjunto de países, sente a necessidade de criar algum outro tipo de diferenciação e aborda um conceito de diferença qualitativa das democracias existentes. Esse conceito fica pouco desenvolvido durante alguns anos e vai ressurgir num amplo debate de um seminário da Universidade de Stanford, no ano de 2003, que depois, posteriormente, vai servir de base à publicação de um número especial do Journal of Democracy, em que vão aparecer textos, entre outros, do Leonardo Morlino, do Larry Diamond, do Philip Schmidt, entre outros autores, que vão abordar e tentar expandir que critérios podem ser utilizados para definir a qualidade da democracia. A partir da construção de um conceito mais robusto e de um interesse acadêmico pela definição de distinções de qualidade da democracia, começam a se popularizar diferentes índices. A própria Freedom House, de alguma forma, se reinventa, não apenas como uma nota dada em relação a direitos civis e direitos políticos dos países com os quais os Estados Unidos se relacionam, mas de alguma forma passa a se apresentar como um indicador da situação da democracia no mundo. O projeto Polity, agora já liderado por Monty Marshall, um sucessor do Ted Gur, hoje intitulado Polity 5, passa também a ser considerado um índice de medição da democracia que pode ser considerado como uma avaliação de qualidade. E surgem uma série de outros índices, só para citar alguns dos mais populares, o Democracy Barometer, do Wolfgang Merkel, que de alguma forma evolui a partir das classificações nominais que o Merkel fazia já na década anterior, o Democracy Index, que é produzido pela unidade de inteligência do The Economist, como um índice de natureza comercial, o Índice de Desenvolvimento da Democracia da América Latina, da Fundação Konrad Adenauer, e, mais recentemente, o Varieties of Democracy, ou VDEM, que de alguma forma inova no sentido de trabalhar com classificações e notas para as democracias, mas não um único tipo de democracia, mas abordando uma pluralidade de conceitos diferentes de democracia para cada país. Em relação à questão de por que criar índices de qualidade da democracia, qual é a utilidade de ter um índice de qualidade da democracia, ou seja, transformar a democracia não num debate de natureza conceitual, mas num debate de natureza de medição? Em primeiro lugar, transformar a diferenciação entre diferentes regimes democráticos em uma variável contínua e não em uma variável nominal, no sentido de que possam se dar pesos diferentes a uma série de conteúdos para identificar a quantidade ou a qualidade da democracia num determinado país. Isso, num certo sentido, favoreceria comparações de natureza objetiva entre regimes. Ou seja, uma das utilidades centrais dos índices é o seu uso na política comparada. Do ponto de vista metodológico, a existência de variáveis contínuas de natureza numérica permite, por exemplo, análise de natureza estatística e criação de modelos de análise. Por outro lado, o mesmo país, ao ser continuamente medido, permite a criação de séries históricas e a análise com um critério um pouco mais objetivo da evolução do regime de cada país. E da mesma forma, transformando um determinado país não num caso único, mas numa nota para cada ano deste país, também aumenta o volume de variáveis disponíveis para a construção dos modelos estatísticos, como expusemos anteriormente. E, por outro lado, do ponto de vista também metodológico,
Esse uso de modelos e a natureza quantificada permitiria trabalhar com uma noção de causalidade mais estrita, ou seja, de procurar a identificação de variáveis que expliquem de forma causal a transformação dos regimes. Metodologicamente, como são construídos esses índices? Na verdade, há uma grande variação de modelos de índice, ou seja, não há um consenso entre os autores sobre o que deve constituir o índice de qualidade da democracia, porque isso depende da própria natureza do conceito de democracia que é subjacente a esses índices. Em geral, a maior parte dos índices parte de algum tipo de definição de dados legais ou institucionais, no sentido de regras constitucionais existentes, a quem se dá o direito de voto, qual a legalidade de organização de partidos políticos, qual o nível de liberdades garantidas nos textos constitucionais, para a partir daí fazer uma avaliação de como essa base legal, chamado Rule of Law, é exercido na prática. Um segundo elemento básico que costuma ser utilizado são dados de natureza eleitoral. Quantos eleitores votam, quem é eleito, por exemplo, o percentual de representação nos parlamentos de determinados grupos sociais, em particular, por exemplo, a identificação do percentual de participação das mulheres, ou em países que têm minorias étnicas, a representação dessas minorias étnicas no parlamento, ou seja, são critérios que são incluídos a partir dos resultados eleitorais para a identificação da qualidade da democracia. Em alguns casos, é o caso, por exemplo, do índice do The Economist, se utiliza também dados atitudinais, a partir de surveys como o World Value Survey, em que se identifica o apoio da população à democracia, a satisfação com a democracia existente, ou seja, as percepções da população em relação ao processo democrático. Também pode ser incluídos, como aconteceu, por exemplo, com o IDD-LAT nos últimos anos, dados econômicos, em que o IDD-LAT incluiu a questão de sucesso na diminuição da desigualdade como um elemento a ser considerado dentro da qualidade da democracia. E, por outro lado, como é o caso da Freedom House, essa coleta de informações pode consistir na coleta de dados a partir da avaliação de painéis de especialistas, ou seja, se dá um conjunto de critérios de natureza objetiva ou subjetiva e especialistas escolhidos pelos criadores do índice em cada país dão notas a esse país em cada um desses critérios, que também é uma das outras formas de construção. Nesse sentido, ou seja, nenhum índice é exatamente igual ao outro, porque cada um tem tanto os critérios em relação a como é construído o índice, como os critérios em relação a como são feitas as medições das variáveis incluídas neste índice. Isso faz com que a noção de qualidade da democracia e a construção dos índices, que num primeiro momento era apresentada como algo de natureza objetiva, ou seja, se passaria da subjetividade da avaliação de cada analista sobre a democracia de um determinado país para uma quantificação que daria uma natureza objetiva à comparação entre os países, mas, no fundo, essa noção de objetividade tem problemas. Em primeiro lugar, a maior parte dos índices tem um viés de natureza institucionalista, ou seja, o peso das variáveis de natureza legal e institucional na construção dos índices é muito grande, ou seja, há muito mais uma preocupação com quais são as regras existentes, muitas vezes de como elas são realmente aplicadas na prática, se elas realmente funcionam. Uma outra questão é que, para a maior parte dos índices, democracia é vista como um processo de escolha dos dirigentes por meio de eleições. Ou seja, dentro daquele conceito de democracia schumpeteriana ou de competição feita pelo Robert Dahl, este modelo de democracia tende a ser o modelo dominante para grande parte dos índices. Mais recentemente, o VIDEM tenta romper um pouco com essa noção, mas ainda de uma forma um pouco frágil.
Uma outra questão que pode ser lançada é se, em alguns casos, não existe algum tipo de viés ideológico na construção do índice. Esse é um exemplo típico do caso da Freedom House, em que, embora, digamos, de forma objetiva, os países melhor avaliados não têm muita necessidade de contestação, ou seja, dificilmente alguém discutiria se Finlândia, Noruega ou Dinamarca, que são alguns dos países com melhores notas, são países em que há um alto nível de qualidade da democracia, mas, digamos, em primeiro lugar, chama a atenção que a nota dos Estados Unidos nunca baixa, embora nos últimos anos tenha havido uma série de problemas no funcionamento institucional desse país, e geralmente países que são considerados adversários na política externa dos Estados Unidos geralmente têm notas muito mais baixas do que aqueles que são considerados mais próximos. Então, nesse sentido, digamos, a Venezuela e muitas vezes vai receber notas piores do que a Arábia Saudita ou outros países que têm uma proximidade maior com os Estados Unidos. Então, nesse sentido, os índices não estão totalmente objetivos e despidos de algum tipo de natureza ideológica na sua construção. Um outro problema concreto para construir índices e fazê-los de forma contínua para que sejam comparáveis é que muitas vezes há ausência de dados sobre determinados países. Ou seja, a coleta de dados é algo caro, é algo difícil de ser feito e muitas vezes a impossibilidade de uma coleta contínua prejudica a qualidade do dado. E nesse sentido, a noção de custa de coleta faz com que os detentores da construção dos índices sejam, em geral, universidades ou instituições de natureza não acadêmica dos Estados Unidos e da Europa, o que de alguma forma fortalece uma certa noção de etnocentrismo na construção desses índices, na medida que só alguns países com poder econômico suficiente para financiar esses índices podem produzi-los. Não por acaso, dos índices aqui citados, digamos, a maior parte dele é oriundo dos Estados Unidos e as exceções são índices criados no Reino Unido ou na Alemanha. Ou seja, há uma dificuldade de criação de índices próprios a partir de bases acadêmicas de outros países. Isso nos dá uma visão geral do que são os índices de qualidade da democracia e qual é o interesse do debate sobre o conceito de qualidade da democracia. Entre os textos que se sugere a leitura, há um texto do Leonardo Morlino que explica um pouco esses fundamentos da necessidade da criação dos índices e como construí-los, e uma aplicação prática, o texto do Levine e do Molina, que faz uma avaliação da qualidade da democracia na América Latina, aplicando alguns desses conceitos e alguns desses dados para uma medição concreta. Aí nós podemos ver, digamos, para que servem e como são utilizados esses dados na aplicação de um caso prático. Por hoje era isto. Leiam os textos, façam a tarefa, respondam a questão e voltamos a nos encontrar na próxima aula.